Mas nessa entrevista, o Milei disse que, se eleito, jamais estará no mesmo ambiente que Luiz Inácio Lula da Silva, que é corrupto e comunista. O jornalista é peruano, não é argentino. Estou vendo aqui agora na coluna da Mônica Bergamo. O repórter perguntava a Milei, era tipo um ping-pong, né? Ah, fulano, não sei quem. Lula, comunista. Aí o jornalista acrescenta, e um grande corrupto, não? O jornalista... O jornalista... Isento, verdade. Isento. E aí o Milei, por isso esteve preso. Você se reuniria com Lula como chefe de Estado? Não, respondeu Milei. Segundo a Folha, um ministro que integra o governo Lula afirmou que o argentino vai ficar sem resposta. Vamos ignorar. É isso que ele quer. Nos puxar para a briga para depois nos acusar de interferência nas eleições argentinas. Definiu Milei como um bravateiro e disse que Lula vai se reunir com o futuro presidente da Argentina. Seja o vencedor o Massa, seja o vencedor o Milei. Ele vem acusando o Lula de interferir na eleição no país vizinho. Disse que o Lula estaria financiando a campanha do Sérgio Massa, sem apresentar provas, né? Mas disse que há um financiamento do Brasil para lá. Aqui a gente tem de dar o desconto, né, Raíssa? Tem a campanha eleitoral. Sim, calor, né? O cara sai falando mundos e fundos para atrair atenção, para ganhar voto. Mas até na campanha tem um limite, né? Porque... Agora... Ele ameaça romper com a China e romper com o Brasil. A China é o primeiro parceiro econômico da Argentina, o Brasil é o terceiro. Até onde vai um cara desse? Eu costumo dizer que nações não têm amigos, têm interesses, né? Então, precisa ver o que o empresariado argentino acha disso. Tudo bem que o Mercosul está passando por vários problemas já faz tempo, né? Mas é difícil você não se relacionar com a China e com o Brasil. Com a China e com o Brasil. A China tanto quebrado, né? Porque a Argentina tá... E também pela questão territorial. Tem muitas questões. Tá ali do lado, é seu vizinho, não tem como não se relacionar. Então parece que está no campo da bravata, né? Caso ele venha a ganhar. A gente vê um pouco disso, desses extremismos da pessoa só querer falar com quem pensa exatamente igual, é da mesma linha, mas não pode ser dessa forma. Os argentinos já estão numa situação ruim, né? Em grande parte provocada por esse governo que está aí, acho que é o do Massa. Aliás, ontem eu estava ouvindo um dado, estava ouvindo o Ariel Palacios na CBN, à tarde, com a Tatiana Vasconcelos, e ele citou um dado, desde a redemocratização, em quase, ou em pouco mais de 70% do tempo, a Argentina foi administrada pelo peronismo. Sim. Pouco mais de 70% do tempo. Que é a corrente política majoritária lá e também, consequentemente, a responsável por apresentar esse país ao... O peronismo é tão majoritário que tem o de direita, o de esquerda. Exatamente. Dentro do próprio peronismo já tem... O Massa é tido como um peronista mais ao centro, né? Alguém não tão vinculado a sindicato, não tão refratário à iniciativa privada. Que também ele está concorrendo com um cara que está no auge do radicalismo, né? O que o transforma imediatamente num sujeito de bom senso, que não necessariamente ele é ou será quando presidente da República. Né? É bizarro demais. Porque acontece isso muito, né, Paulo? Eu acho que a passagem do Bolsonaro aqui pela presidência foi mais ou menos isso, né? O sucessor, seja ele quem for, acaba ganhando um tempo de trégua, porque o outro esticou tanto a corda que se você tem alguém que estica menos, ele é imediatamente considerado quase que inimputável durante um determinado período. Né? Acho que isso já meio que acabou com o Lula, acho, assim, aqui atualmente, apesar que, assim, né, a gente tem uma tendência no Brasil, as pessoas têm uma condescendência para com o Lula, que é um negócio meio curioso, assim, né? Porque assim como o Brasil, de maneira geral, vive ainda um eterno ano 60, parece que a gente vive preso numa máquina do tempo, que a gente fica Dia preso. Da marmota, né? Os anos 60 eternos, assim, então tudo remete àquela coisa, à ditadura. Você vai na universidade pública, hoje o cara tá vestido de bata na universidade pública, fala, meu Deus, ficou emulando isso aí nos DCEs e tal. E o Lula ainda tem aquela aura do operário, né? Então, assim, já não é operário há
décadas, mas as pessoas aqui no Brasil ainda olham pro Lula como se fosse essa coisa assim que veio de baixo, o homem que era pobre e tal. Então acho que as pessoas tendem a condescender por conta desse histórico. Aliás, você estava falando disso agora, me lembrou de um... Em 2016, foi 2016 que o Dória ganhou a eleição, né? Em São Paulo 2016, foi? Depois da derrota do Haddad, eu estava conversando com o pessoal que fez a campanha dele aqui em São Paulo e eles me contaram de uma pesquisa interessante. Porque, é claro, era um momento muito ruim para o PT, né? A administração era mal avaliada, já começa daí. Mas era a época do impeachment, pré-impeachment da Dilma, Lava Jato bombando, não tinha como o Haddad ser reeleito. Mas o que chamou muito a atenção foi a derrota na periferia inteira. A periferia, o Haddad ganhou, se eu não estiver equivocado, em 2016, em 1 ou 2 colégios eleitorais. A Marta ganhou em Parelheiros, em mais 2. O Dória lavou quase a cidade inteira mesmo. E a periferia, o que chamou muito a atenção. Também. A periferia votar no Dória, né? E aí, segundo esse coordenador da campanha na época, já depois da derrota, eles tinham uma pesquisa que falava sobre o avanço da religião evangélica na periferia de São Paulo e dentre outras coisas, em famílias chefiadas por mulheres, sem o pai, sem o homem em casa, né? E algumas características específicas ali que transformaram a periferia de São Paulo num negócio bem diferente daquilo que as pessoas achavam que era ou acham ainda que é, né? E segundo esse cara me disse na época, tem na periferia de São Paulo, acredito que ainda tenha, uma exaltação ao perfil de quem vence, de quem, entre aspas, né, vence na vida sozinho, entendeu? Do cara que se faz. Então, o que é que pegou naquela campanha? O João Trabalhador. O cara que veio do nada, porque ele vendeu isso na campanha, né? É o João Trabalhador, o cara que veio do nada, o pai foi exilado, foi morar sozinho com a mãe, e foi indo e virou um grande empresário. Então, 3 personalidades admiradas, segundo a pesquisa, na periferia de São Paulo: Silvio Santos, Lula, operário. Lula e João Dória. O Dória conseguiu, naquele momento específico da campanha, acho que se a pesquisa fosse repetida hoje, talvez não desse o mesmo resultado. Mas tem essa característica. Me chamou a atenção isso, eu nunca esqueci disso. Eles têm essa admiração pelo cara que vence na vida sozinho, entendeu? O Silvio Santos, camelô, maior empresário de televisão do Brasil, maior apresentador da história. O Lula, menino que saiu no pau de arara, do interior de Pernambuco, Guarujá, presidente da República. E o João Trabalhador. Mas Isso está no imaginário das pessoas. Mas a pessoa vive numa situação de privação, então ela quer ver história de sucesso, né? Ela quer se espelhar nisso. Porque é um jeito de acreditar nela mesma, né? Exatamente. Assim, se o cara conseguiu, eu consigo. E isso não é uma coisa assim... Por exemplo, eu sempre já mencionei isso outras vezes. Tem aquele livro do Celso Ataíde, Um País Chamado Favela, acho que é, né? Que eles fizeram uma pesquisa lá que deixou o pessoal escandalizado, assim, e tal. Porque foram perguntar para as pessoas lá, acho que na Rocinha, né? Aqui elas, depois de anos de governo Lula e tal, aquelas melhorias de direitos sociais, não sei o quê. E aí foram perguntar para as pessoas, né? Aqui elas atribuíam a melhoria da vida delas. Falaram, eu atribuo a mim mesmo, ao meu trabalho, né? Então, assim, tô trabalhando, então eu melhorei. Então, as pessoas, mas o PT não tem PT, não tem Lula, não, sou eu, entendeu? Então... E assim, tem muitas igrejas neopentecostais que trabalham isso também, né? Exatamente. A união do espiritual, digamos assim, com o material para dizer, não, você precisa ser feliz aqui também. E trabalham, mostram casos aí. Faça por merecer que você vai receber de volta. Isso, né? Então tem todo aí um contexto. Que é uma pegada bem diferente da igreja católica. Bem né? diferente. Você vai... Tô aqui resumindo de maneira grosseira, que não sou especialista nisso, né? Mas é o seguinte, você vai passar pelo purgatório agora para... Né? Mas é uma coisa assim, isso no catolicismo já é uma coisa meio, como é que se diz? Batida. Ninguém se preocupa com isso. É que dentro do contexto evangélico, e mais especificamente dentro das igrejas neopentecostais, sobretudo, isso é uma coisa que é martelada diuturnamente, né? Então, assim,
como diz a Dilma, diuturnamente e noturnamente também. Então, eles falam nisso o tempo todo. Não, ela falou. Falou? Você tá espantado dela ter falado isso? Não, ela falou essa e mais zilhares de coisas. Então, isso é martelado sempre, né? Então, as pessoas elas são condicionadas a acreditar que existe uma relação de causa e efeito, né, em relação à fé dela. Então você acredita em Deus, você faz X coisas, entrega lá compra um santinho lá, um troço, faz o tal coisa. Então você vai criando uma relação, faz um jejum de não sei quanto tempo. Vai ser recompensado. Você vai ser recompensado. Aqui. Então, aqui no negócio de outro mundo acabou, não tem mais. Ninguém acredita mais nisso. Ninguém espera, ninguém tá afim de esperar mais. Ninguém, nem os TikTok, crentes. Reels, né? 20 segundos agora. aí você vai esperar morrer pra receber. Não, vem agora. Vem agora o teu reino. É isso aí, meu garoto.